Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus, noite de Santa Ceia, onde nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus por isso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos aqui nesta noite de Santa Ceia para celebrarmos o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, e disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E encheram-se de admiração e assombro, e por isso lhe acontecera. Amém, irmãos? Por isso que lhe acontecera. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome nesta noite. Ó Deus bendito, que o Senhor possa nos usar como um canal de bênção nesta noite para falar com o teu povo, com a tua igreja, seja ela presencial ou online. Que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada família, que o Senhor possa manifestar da tua glória e do teu poder. Tira, ó Pai, tudo aquilo que esteja impedindo da tua glória se manifestar, do teu nome ser glorificado neste lugar. Ó Deus poderoso, que o Senhor tenha liberdade de falar conosco nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar teu assento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos falar nesta noite, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja de Atos capítulo 1 era uma igreja que estava se preparando para receber o Espírito Santo de Deus. A igreja de Atos capítulo 2 era uma igreja que recebe o Espírito Santo de Deus. A igreja de Atos capítulo 3 é uma igreja que age no poder do Espírito Santo de Deus. Porque depois que Deus veio no dia de Pentecostes, a porta da igreja se abriu e a igreja agora foi movida pelo Espírito Santo. A igreja começou a experimentar o Espírito Santo em sua vida diária. Cada dia era uma nova experiência, porque andar com Deus é uma experiência, a cada dia uma nova experiência. E a semana passada, quando o presbítero Fausto estava pregando aqui, ele trouxe uma frase dizendo assim: eu não venho para a igreja para ser cheio do Espírito Santo. Eu venho para a igreja porque sou cheio do Espírito Santo. Eu não venho para a igreja para ser cheio do Espírito Santo. Eu venho para a igreja porque eu sou cheio do Espírito Santo. Você que é cheio do Espírito Santo, levanta a sua mão e dá um glória bem forte. Alabassuri kalamakandaramacai. Pedro e João estavam indo para a igreja e eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles adoravam a Deus na igreja, mas também adoravam a Deus
de casa em casa. Talvez você não está aqui na igreja, mas na sua casa você também que está cheio do Espírito Santo, pode adorar, pode louvar, pode exaltar o nome do Senhor, porque a igreja primitiva era uma igreja que adorava a Deus na igreja, mas também adorava a Deus na sua casa. A igreja primitiva adorava a Deus em casa, mas também adorava a Deus na igreja. Você que é cheio do Espírito Santo, não importa onde você está, importa que o Espírito Santo está com você, e aonde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade para você louvar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. A Ele a toda honra, a toda glória e todo louvor. Eles não viviam uma dicotomia, eles não viviam uma vida dupla. Na igreja é uma bênção. Aí eu olho para os irmãos na igreja e falo, meu Deus, que homem de Deus. Que mulher de Deus. Não, esse jovem é cheio de Deus. Mas em casa, cascudão, bravão, prova. Não, eles não viviam uma vida dupla. Em casa, prova, e na igreja, bênção. Não. Quem é cheio do Espírito Santo pode estar na igreja, pode estar em casa, pode estar no trabalho, pode estar até no trânsito. Tem uns irmãos que é prova no trânsito. O irmão é uma bênção em qualquer lugar, mas no trânsito, parece que quando ele senta ali atrás do volante, ele recebe ali alguma coisa que ele fica, meu Deus, não pode fechar, não pode fazer nada, que ele xinga. Ei, meu Deus, é prova. Mas quem é cheio do Espírito Santo não tem isso não, irmão. Qualquer lugar ele dá glória, em qualquer lugar ele é uma bênção. Porque Pedro e João estavam indo para o templo para orar. Eles estavam indo para a igreja para orar e buscar a presença do Senhor. Na porta do templo, chamada Formosa, era trazido um paralítico. Todos os dias, alguém levava esse paralítico e colocava ele na porta do templo, chamada Formosa. Diz Flávio Josefo que era uma porta muito grande, banhada a ouro. E essa porta precisava de 20 homens para movimentá-la. Aí eu já não sei, ele é historiador, ele pode dizer, e ele disse que é mais ou menos assim que funcionava. Mas era uma porta grande, bonita, porque para chamar Formosa tinha que ser uma porta bonita, né, irmãos? Então a porta Formosa, e toda vez ele era colocado ali na porta para pedir uma esmola. Para pedir uma esmola. E eu quero fazer aqui um paralelo. Tem muitos crentes que vêm na igreja, irmãos, para pedir esmolas. Nos tornamos crentes pedintes. Ficamos só nas esmolinhas, pedindo esmolinhas e esmolinhas para Deus. Mas Deus, Ele não é Deus de esmola. Deus é Deus de coisas grandes, maravilhosas, sobrenaturais. Não peça bencinha para Deus, não. Peça coisas grandes, porque Deus é Deus de coisas grandes, irmãos. Eu um dia também fui pedidor de esmolas, porque quando a gente chega na igreja, não importa a motivação, não é, Mateus? Não importa a motivação. Quando eu fui para a igreja, eu fui por causa da namorada. A namorada me levou para a igreja. E eu comecei a frequentar a igreja, mas um dia o Espírito Santo me pegou. E quando o Espírito Santo me pegou, aí eu não ia mais para a igreja só por causa da namorada, aí eu ia por causa de Deus. Então não importa, tem gente que às vezes vem para a igreja porque precisa de uma resposta, porque precisa de uma porta de emprego, porque precisa de uma cura. Não importa o motivo que você veio. O que importa é quando você vem com o coração aberto, Deus te pega. E quando Deus te pega, a revelação do céu desce. E quando a revelação do céu desce, você é transformado, você é impactado, você é mudado, porque Deus transforma, Deus muda. A gente quando recebe Deus, a gente não fica igual, a gente muda. Se você veio para o Evangelho e não mudou, significa que ainda você não teve um encontro verdadeiro com Deus, porque quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você muda, porque Deus muda a nossa vida. E esse homem era um pedinte, ele vinha, e nós vemos aqui dois tipos de homens que estavam indo para o templo. Ele ia para pedir, me dá uma esmolinha, me dá uma esmolinha. Mas Pedro e João estavam indo para o templo porque eles eram adoradores. Eles eram adoradores. Eles reconheciam que precisavam de Deus. O adorador reconhece que ele precisa de Deus. O adorador, ele sabe que o culto é para dar a Deus o nosso louvor, para dar a Deus a nossa oração, para dar a Deus o nosso dízimo, para dar a Deus a nossa oferta, porque adoração é entrega.
E quando nós entramos aqui é para entregar a nossa vida completamente, nosso tudo para Deus, porque Deus merece tudo de nós. Deus merece tudo de nós. O problema de ser pedinte é que pensamos que Deus tem obrigação de nos abençoar. Quando Deus não nos abençoa com aquilo que nós queremos, magoa, entristece, fica frustrado. Esse é o problema do pedinte, mas do adorador não. Ele vem para a igreja, não importa como ele está. Ele vai orar, não importa como ele está. Ele vai adorar, não importa como ele está. Porque o que ele quer mesmo é se relacionar com Deus. Ele quer mesmo é ter intimidade com Deus. Tendo ou não tendo, ele quer adorar a Deus, porque ele já entende que o adorador, ele tem que entregar a Deus aquilo que ele tem, aquilo que Deus já fez. Irmão, o adorador adora a Deus porque ele já te deu a salvação. O adorador adora a Deus porque ele já te deu a libertação. O adorador adora a Deus porque você já teve um encontro verdadeiro com ele e você tem a certeza da vida eterna na sua vida. Não importa o dia de hoje, o importa é que o amanhã você já estará com ele lá na glória. Aleluia, o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou. Deus, Ele nos abençoa, irmãos. E vai sempre nos abençoar porque Deus é Deus. Irmãos, a igreja não pode estar em declínio espiritual. O apóstolo João está escrevendo as cartas para as 7 igrejas da Ásia. E ele vai escrever ali, Jesus falando com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia olhou para ela e falou assim: somos ricos, somos prósperos, Deus é na minha vida, olha minhas bênçãos. Aí Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz assim: vocês são pobres. Aí ele diz para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. E Jesus disse para a igreja de Esmirna: vocês são ricos. Sabe por quê? Porque a gente pode estar aqui nesse culto nesta noite e dizendo: que culto maravilhoso! E Deus olhando para nós aqui nesta noite e dizendo: não estou recebendo esse culto nesta noite. Porque a maneira que nós avaliamos um culto não é a maneira que Deus avalia o culto. O culto só é culto quando Deus é adorado no culto. Quando Deus vem aqui no meio do louvor e recebe ali aquele louvor subindo em sua presença com um incenso suave e aroma agradável às suas narinas, aonde o grupo está todo voltado para adorar ao nome dele, exaltar o nome dele. Quando o irmão, a irmã sobe aqui para orar, e esta oração é uma oração de ligação com Deus. Quando o pregador vem aqui e prega para louvar, engrandecer, exaltar o nome de Cristo, aí o Senhor recebe. Porque o culto que não adora a Deus não é culto, é show. E o show adora pessoas e não a Deus. O show adora as pessoas que se engrandecem no show. Ah, que grupo de louvor maravilhoso, que oração deste irmão. Quando o culto é voltado para a pessoa, esse não é um culto, isso é um show. Porque o culto adora ao Senhor, o culto exalta ao Senhor. E a igreja de Laodiceia enxergava que ela era uma igreja rica, mas ela era pobre. A igreja de Esmirna enxergava que ela era pobre, mas ela era rica, porque ela era dependente de Deus, ela dependia do Espírito Santo, ela dependia de Jesus. Irmão, Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. A igreja de hoje não pode ser um show, precisa ter um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Porque o pedinte só vem para pedir as bênçãos do Pai, mas não entra em comunhão com o Pai. Mas é quem é cheio do Espírito Santo, ou quer ser cheio do Espírito Santo, ele vem para a igreja porque ele quer se relacionar com o Pai. Deus não dá o que queremos. Deus não dá o que nós queremos.
Deus dá o que nós precisamos. Porque Deus sabe a minha e a sua necessidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de oração. O coxo estava na porta, mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles estavam vindo para a igreja para orar. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de oração. Às 15 horas, a hora nona, eles entravam no templo diariamente para orar, para buscar a Deus, porque a igreja de Atos é uma igreja de oração. A prioridade de uma igreja cheia do Espírito Santo tem que ser a oração. Ensaio é bom, culto é bom, mas a oração só vem quem é cheio do Espírito Santo ou quem quer ser cheio do Espírito Santo. As igrejas estão acabando com os cultos de oração, porque culto de oração ninguém quer vir, ninguém quer orar, ninguém quer pagar o preço da oração, mas no culto da bênção e da vitória, todo mundo quer participar. Irmão, a vitória só vem para aqueles que oram. Se Deus não tem falado com você, porque você tem orado pouco, porque quando você começa a orar, Deus fala com você, irmãos. Aleluia. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de bom testemunho. Como tem sido o seu testemunho? Segunda ou terça, aconteceu uma coisa bem legal comigo. Eu estava na lotérica para pagar conta. E eu já estava no caixa, era a minha vez. Eu estava aqui no caixa e a fila, por causa do distanciamento, acaba ficando mais comprida, né? E de repente passou um motoqueiro com aqueles escapamentos barulhentos. E uma senhora mesmo, uma senhora, chegou e xingou o motoqueiro quando ele passou, por causa do barulho. E aí, depois que o motoqueiro passou, tal, ela pediu desculpa para todo mundo que estava em volta. E ela falou assim, ó, eu só não xinguei mais por causa dele que está ali, ó. E apontou para mim. Eu olhei para ela assim, falei, meu Deus, eu nunca vi essa senhora na minha vida. Nem sei quem é. Mas alguma coisa ela viu em mim que ela falou, por causa dele, eu não xinguei mais. E eu louvo a Deus por causa disso, irmãos, porque as pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver Cristo em nossas vidas, não muitas vezes pelo que nós falamos, mas pela nossa conduta com Deus, com a nossa vida com Deus, ela tem que ver a diferença em nós. E eles disseram então, o coxo sentadinho na porta, ele chegando, o coxo olhou de longe, ele chegando, quando ele chega, ele diz para eles, me dá uma esmolinha. A Bíblia diz que Pedro e João olham bem firme para ele. Ele olha bem firme para ele e diz, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas olha para nós, e nos dias de hoje, irmãos, o que você escuta? Não olha para o homem não que você cai, não olha para o homem não que você cai, por quê, irmãos? Porque o homem tem que dar o bom testemunho. Mas quando o homem não quer dar o bom testemunho, ele fala, olha, não olha para mim não, viu? Eu sou falho, sou pecador, olha para Jesus. Mas ele disse aqui, olha para nós. Ele chamou a responsabilidade, como Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você quer conhecer Cristo, anda comigo. Você quer conhecer Cristo, caminha comigo, porque você vai conhecer Cristo, mas hoje as coisas estão mudadas, as pessoas já não querem mais chamar a responsabilidade, olha para nós, as pessoas estão dizendo, olha, não olha para o homem que você vai cair, olhe para Cristo. Mas como que a pessoa vai olhar para Cristo, irmão, se não puder ver Cristo na sua vida? Como a pessoa vai ouvir o que você prega se você não vive Cristo na sua vida? Porque antes das pessoas te ouvirem, as pessoas querem ver Cristo na tua vida, as pessoas têm visto Cristo na tua vida? As pessoas têm visto Cristo em você? Terceira característica e última, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de poder. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de poder. A igreja pode ser conhecida pelo conhecimento. O conhecimento é bom, conhecer a palavra é bom, viver a palavra é melhor ainda. Precisamos ter o conhecimento, mas a igreja precisa mesmo é do poder de Deus.
Precisamos da oração que nos dá poder. Precisamos da oração porque nos dá unção para fazermos a obra de Deus. Certa vez, já nos séculos passados, Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio. E quando ele entra, ele vê o Papa contando as moedas de prata, as moedas de ouro. E na hora que o Papa Inocêncio vê Tomás de Aquino entrando, ele disse para ele o seguinte: nós não podemos mais dizer como a igreja primitiva, não temos prata, não temos ouro. Mas na contrapartida, Tomás de Aquino disse o seguinte: mas também não podemos mais dizer para o paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja não tem mais poder de Deus. É tempo da igreja buscar o enchimento do Espírito Santo. É tempo da igreja estar orando. É tempo da igreja começar a dar o bom testemunho. É tempo da igreja buscar o poder de Deus, para que nesses dias de quarentena as pessoas possam olhar para mim e para a sua vida e perceber algo diferente nas nossas vidas. E não só perceber, mas a nossa vida trazer sede na vida delas, para que elas possam buscar mais da presença de Deus, para que elas possam desejar mais de Deus na vida delas. Nós precisamos dar o bom testemunho de Cristo, porque a fonte da pregação apostólica, a fonte da pregação de Pedro e João era cristocêntrica, ou seja, Jesus tinha que aparecer na pregação, Jesus tinha que aparecer nos milagres, Jesus tinha que aparecer na vida diária da igreja. Irmão, a igreja precisa voltar a ser cristocêntrica. O culto que não coloca Cristo no centro não é uma igreja cristocêntrica. A igreja dos dias atuais precisa colocar Cristo no centro, porque quando Cristo está no centro, milagre glorifica a Deus, vidas que se convertem glorificam a Deus, vidas que são libertas glorificam a Deus. As pessoas vêm para a igreja porque querem Cristo e não querem o pregador, não querem o profeta, não querem o apóstolo. As pessoas que vêm para a igreja querem Cristo, e nós precisamos pregar o evangelho de Cristo. A pregação tem que ser cristocêntrica. O tema das nossas pregações tem que ser cristocêntricas. Terminando. Aquele coxo na porta. Visualiza Pedro e João chegando. Olha para eles. E ele diz: olha bem para nós. Eles olham e ele olha. E ele diz: não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Que nós só podemos dar o que temos. Eu não posso chegar ali na hora do dízimo e da oferta, dizer para o presbítero Fausto: presbítero Fausto, senti no coração de dar R$50 de oferta. Ele vai falar: glória a Deus, vaso. Eu falei: então me dá os 50 aí para poder dar a oferta. Aí quem está dando a oferta, irmão? Eu ou ele? Ele. Nós só podemos dar o que temos. E aqueles homens tinham Jesus na vida deles. Aqueles homens agora estavam vivendo uma vida diária na presença do Espírito Santo de Deus. E naquele momento ele vai então e diz: em nome de Jesus, levanta. O homem levantou? Não levantou. Ele pegou o homem pela mão direita. Na hora que ele colocou, o homem começou a levantar, deu um estralo nas suas pernas, firmou as suas pernas, ele começou a pular e glorificar o nome do Senhor. Ele entrou na igreja glorificando, ele deixou de ser um pedinte, mas agora ele se tornou um adorador. De pedinte a adorador, porque agora ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele foi liberto na presença do Senhor. Por ser um coxo, ele não poderia entrar no templo, porque naquele tempo uma pessoa impura, ele se considerava uma pessoa impura, e ele não poderia entrar no templo. Mas quando ele foi curado, ele foi liberto, ele pôde entrar na igreja. Quando ele entrou na igreja pulando, saltando na presença do Senhor, glorificando ao Senhor, todos perceberam que era aquele homem que ficava lá na porta. E quando aquele homem entra pulando, e eles glorificando o homem, eles glorificando a cura na vida do homem, e eles começam a glorificar a Deus, começam a adorar a Deus. E quando eles começam a perceber que aquele homem tinha sido curado por Pedro e João,
Todo mundo olhou para Pedro e João. Pedro e João é o cara. Pedro e João curou esse paralítico de mais de 40 anos de idade, que nasceu paralítico. Pedro e João curou. Mas eles disseram, olha aqui, irmão, parecia uma contradição. Porque eles disseram para o paralítico, olhe para nós. Olhe para nós. E agora todo mundo está olhando para Pedro e João. Eles falaram o seguinte, não olhe para nós. Não olhe para nós. Nós não temos poder de curar ninguém. Quem cura é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem restaura é Jesus. Só Ele pode mudar a história da nossa vida. Quando parece que nós chegamos no nosso limite, é aí que Deus opera um milagre, irmãos. Porque o milagre só começa quando termina a nossa capacidade de fazer alguma coisa. Porque aí nós entendemos, Deus, não deu certo, não consegui, não posso fazer. Aí Deus fala, então deixa comigo, que agora o milagre eu vou fazer. Eu vou fazer o milagre. E nesta noite nós devemos olhar não para o homem, mas olhar para Cristo. Porque só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer um milagre. E nós vamos orar agora. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Porque nós cremos numa igreja de poder. Nós cremos que o nosso Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Nós cremos que Jesus, nos dias de hoje, século 21, Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. Jesus ainda salva o perdido. Mas eu quero orar por você que precisa de um milagre da parte de Deus. Você está dizendo hoje, cheguei no meu limite, Senhor. Cheguei no meu limite. E nós vamos orar. Porque o nosso Deus tem todo o recurso. O nosso Deus conhece o meu e o seu coração e sabe que o nosso coração não é um coração de pedinte, mas de adorador. E quando nós adoramos o Pai tem prazer em nos abençoar. E nessa noite eu creio que o nosso Deus vai operar milagres. Pode ser na área financeira, pode ser na saúde, pode ser no relacionamento de casal, pode ser no relacionamento com os filhos. O nosso Deus é Deus que restaura. O nosso Deus é Deus que cria milagres. Por isso feche os teus olhos agora, coloque a sua mão no seu coração, fale com Deus aí o que você precisa nesta noite da parte de Deus, porque nesta noite Deus está aqui, e Deus Ele tem poder para realizar um milagre nas nossas vidas. Senhor Deus poderoso, Deus da glória, meu Deus, Pedro e João estavam indo para o templo para a oração, Senhor. Meu Deus poderoso, Deus da glória, é bem verdade, Pai, que nós viemos aqui por Tua causa, é bem verdade que nós viemos aqui para Te adorar, é bem verdade que nós viemos aqui porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus que opera, que o Senhor é Deus que faz infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Meu Deus poderoso, nós viemos aqui porque queremos Te dar o nosso louvor, nós queremos Te dar este culto, Pai querido, perfeito para Ti, mas nós também sabemos, ó Deus, que muitas vidas estão nesta noite como pedintes, ó Pai, precisando de uma causa impossível, precisando, meu Pai, de uma situação impossível. Meu Deus, mas o Senhor falou forte ao meu coração, que o Senhor é Deus que opera milagres, ó Pai. O homem não pode fazer milagres, mas o Senhor opera milagres. Eu creio nesta noite, meu Deus, que vidas estão sendo curadas, que vidas estão, ó Pai, recebendo esta palavra, vidas estão recebendo nesta noite a Tua providência, porque o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de coisas grandes, o Senhor é Deus de coisas sobrenaturais. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, eu sinto a Tua graça aqui nesta noite. O Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está quebrando impedimentos, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Olha o Senhor entrando em
lares nesta noite. Olha o Senhor dando situações nesta noite de vitória, porque o nosso Deus é Deus que opera, e operando o nosso Deus, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Não olhe nesta noite para que o homem pode te dar. O homem é só um instrumento, o homem é só um canal nas mãos do Senhor, mas o teu Deus te conhece, e Ele sabe o que você veio buscar nesta noite, Ele sabe o que você precisa nesta noite. Vai adorando, vai louvando o nome do Senhor, aleluia, porque o nosso Deus já tomou a frente nesta noite, para te dar vitória, para te dar vitória. Ei, tem gente saindo aqui nesta noite com a vitória na mão. Vai louvando, vai glorificando, vai exaltando, porque o nosso Deus já pelejou a nossa causa e o nome dele está sendo glorificado. Só adore, só adore, só adore, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Com a tua palma bem forte, adore ao nome dele.